Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. Quintou, meu povo! Muito bom dia para vocês! Um ótimo dia para todos os moradores que nos assistem dentro ou fora das favelas. Mais histórias lindas vão chegar até sua casa, pode confiar! Eu sou Joyce Alves, sua companhia nas manhãs da Band. E no programa dessa quinta-feira você vai assistir uma aula com uma mestra em psicologia preta, um papo com o cineasta Clementino Júnior, dicas para o fim de semana e muito mais. Não sai daí que essa edição tá bem legal, confere aí. Mulheres, meninas, senhoras, todas vocês que estão aí nos vendo nessa telinha, que vocês possam entender que o lugar de mulher é onde ela quiser e que o seu lugar é no topo. E o Bom Dia Favela de hoje começa com uma reportagem com a psicóloga Ariane Kwanza Atena, mestre em educação na área de psicologia preta. A especialista falou muito sobre o protagonismo de pessoas negras, inclusive na TV aberta, algo que rola muito aqui no nosso programa. Confere aí então que essa conversa interessantíssima que nossa equipe teve com ela. Bom dia, favela! Hoje nós vamos bater um papo super interessante com a Ariane Kwanza, que é psicóloga e mestre em educação. Confere aí. Meu nome é Ariane Kwanza Atena, sou psicóloga, bacharel em psicologia, mestre em educação, pesquiso na área da psicologia preta. Hoje eu atuo como psicóloga clínica, professora, pesquisadora e desenvolvo meu trabalho nessa temática. Para a gente entender os principais desafios, é importante ter a perspectiva de que nós, enquanto povo, não somos donos dos meios de produção de mídia, da grande mídia, né? E é importante ter uma visão histórica sobre isso. Por que isso acontece? Quando a gente fala sobre o surgimento das periferias, por exemplo, é um desdobramento do que foi a estratificação social pós-colonialismo, ou seja, toda essa sociedade ela é construída a partir da exploração e da exploração de pessoas negras. Depois, quando a escravidão não era mais rentável, que teve então a ideia de nascer uma nova propulsão econômica nesse estado, a população negra ela foi estratificada para as periferias. Foi por isso que nomes como Abdias do Nascimento, ele entendeu que era importante construir o Teatro Experimental do Negro. Porque ele dizia que mais importante do que ter pessoas negras no palco, era importante ter pessoas negras contando a própria história no palco. Isso que dá uma diferença para a gente entender que representatividade é importante, mas não é o bastante. Não é só sobre ter uma pessoa negra em holofote. Porque essa pessoa negra que está em holofote, ela está contando uma narrativa branca, o que adianta o papel dela ali, se não um instrumento, uma massa de manobra de ainda dar continuidade, perpetuar essa narrativa hegemônica branca colonial. Mais do que entender do ponto de vista da ausência, porque a falta de pessoas pretas, tanto no palco quanto na construção de narrativa, não é falta de talento. A gente tem inúmeras pessoas, enfim, multitalentosas, mas é entender do ponto de vista político mesmo. Entender que essa escassez e, enfim, até as pessoas que minimamente conseguem acessar, elas ainda vão precisar ser aprovadas por quem detém o controle do que vai ser passado ou não. Eu não posso simplesmente ter uma ideia, uma criação, recrutar se eu não vou ter patrocínio. E quem são os patrocinadores? Se eu não vou ter palco, quem é que detém o poder para viabilizar essa filmagem, essa construção? Enfim, como que eu vou vender, como vão ser as tiragens? Então tem uma questão que ela é sim sobre economia e a gente entende que isso é um desdobramento de tudo que historicamente não começa hoje. O ponto é exatamente esse. Nós não temos como pedra angular hoje no que é mediatizado nada em afroperspectiva. Pelo contrário, até a concepção de negro que a gente tem é uma concepção de um negro numa visibilidade do que o branco enxerga. Quando a gente olha, por exemplo, quais são os estereótipos dentro da mídia hoje, é aquele clássico, ou é da hipersexualização, ou é do marginalizado. Veja, eu estou dizendo aqui de uma história de uma sociedade que foi construída à base da exploração e da violência, que é hoje, que é o sistema que a gente ainda vive. Ainda citando Abdias do Nascimento, ele fala que a gente vive um genocídio do negro brasileiro em curso.
Porque se a gente olha as taxas de aprisionamento, de suicídio, de fome, de analfabetismo, de violência obstétrica, o que quer que seja, a gente vai encontrar a população negra no topo. Então a gente entende que tem aí um percurso racial histórico vigente que não é de hoje. Quando a gente pega esse cenário político que tem o seu fundamento, tem sua construção, tem o seu porquê de existir, e a gente vê a mídia como um braço direito da educação, né? Se a gente está falando de uma população que não consegue acessar a escola, de uma população de um povo que quando entra na escola não encontra suas próprias referências, não encontra uma educação positiva sobre si, que tem a mídia, por vezes, seja tecnológica, digital, televisiva, como único meio de acesso à informação, e quando acessa essa televisão, ela se vê nos noticiários de criminalidade, ela se enxerga seus pares ali. Então, veja, a própria violência que ela está ali circunscrita é a que traz uma grande visibilidade e rentabilidade para a própria mídia que televisiva ela. Então, acaba sendo um círculo vicioso. A violência gera, sim, visibilidade, a violência gera, sim, mídia, gera, sim, audiência, ao passo que essa audiência é o que traz rentabilidade para essa mídia. Entende? Quando essas pessoas, quando esse povo ele não está sendo retratado como violento, então ele aparece... Veja, a gente vive uma sociedade que romantiza a escravidão até hoje. Se a gente olha como figura o que foi o Holocausto e a memória viva que se tem hoje, e de como isso não é retratado de maneira positiva em lugar nenhum, as crianças aprendem desde o ensino básico de alfabetismo o que foi o Holocausto e como não reproduzir. E aqui a gente tem novelas românticas, trazendo uma africana que foi escravizada como par romântico de quem destruiu, destituiu todo aquele povo e aquela ancestralidade. Que imagem isso passa para quem está assistindo? A gente não tem figuras de intelectualidade sendo passadas, a gente não tem um resgate de uma história viva e positiva sendo passada. E isso é, de fato, pensar que a gente pode ver negro na televisão, mas a gente talvez não veja afroperspectiva na televisão. A Neuza Santos diz, autonomia é ser dono do próprio discurso. Parafraseando, não é exatamente essa a frase. E é exatamente isso que, correlacionando o que eu trouxe, eu quero dizer que a gente não tem. A gente não detém o discurso qual está moldando os nossos comportamentos, qual está moldando a nossa autopercepção. E isso faz com que a gente se distancie de nós mesmos. E, claro, não é à toa. Isso é um projeto político. A gente tem uma confusão muito grande sobre como essa sociedade de classes foi construída e fundamentada na sociedade brasileira. A gente tem uma confusão sobre quais são as urgências quando a gente fala sobre o que é prioritário, frente a, novamente, entendendo qual que é o cenário de fato genocida que nós temos. E eu digo mais, olhando ainda essa perspectiva da audiência, nós temos muitas distrações. Existem muitos temas que tomam uma distração do que é, de fato, muito importante. Então, eu vou trazer novamente aqui um dado. Se a gente fala que, enfim, a gente tem uma campanha nacional sobre diversos temas. Então, sobre a saúde do homem, sobre prevenção ao suicídio, sobre câncer de mama, e, enfim, várias pautas que são importantes frente à sociedade, vulnerabilidades, que tomam conta, ano após ano, das campanhas publicitárias relacionadas ao governo federal. Quando a gente olha todas essas populações, novamente, que são afetadas, quem está lá? População preta e periférica. E por que isso não é pauta prioritária no discurso das nossas disputas? Porque, por exemplo, o protagonismo da sereia, da pequena sereia, é mais importante do que entender que nos últimos 15 anos aumentou a população de 19% das pessoas encarcerárias, homens negros, e diminuiu 15% de homens brancos. Que aumentou o analfabetismo de crianças pretas e diminuiu o analfabetismo de crianças brancas. Não estou dizendo que pessoas brancas têm que estar no mesmo patamar de miséria. Pelo contrário, nós temos que estar no mesmo patamar de prosperidade quando a gente pensa sobre desenvolvimento de uma sociedade, entende? Bom, o recado que eu dou é
se algo que eu disse aqui fez sentido, de fato buscar essas referências. A maioria das referências que me tocaram são referências que vieram de onde eu vim também. Então eu aprendi muito com rap, eu aprendi muito com teatro, eu aprendi muito ouvindo pessoas mais velhas que iam nas ruas falar sobre consciência preta, consciência africana. E se existe algum lugar onde saem nossos grandes artistas, intelectuais, cientistas, é da periferia. E essa roda, essa chama, ela não pode se apagar e não pode parar de girar. E a gente precisa olhar isso com atenção, para de fato que a gente possa olhar o nosso desenvolvimento, olhar o nosso caminho de futuro, sobretudo olhando para os lados. Então, da onde eu venho, já tem muito lugar que fala positivamente sobre mim. Só que a gente precisa buscar, não vai ser automático. Ótimo jeito de começar o programa dessa quinta-feira, viu? Muito obrigada, Ariane. Você é demais maravilhosa. E, meu povo, tá na hora de bater aquele papo que já conquistou o espaço aqui no Bom Dia Favela. A qualidade da água que chega na sua casa é algo crucial em qualquer atividade cotidiana. Não tem como você ligar a torneira e se deparar com um líquido de outra cor, né? Fedido. Nessas 2 últimas semanas, falamos sobre esgoto, saneamento básico, tratamento da água, despejo consciente do lixo e outros resíduos. E você sabia que a maneira que você descarta o seu lixo pode impactar no serviço de distribuição de água? Pensando nisso, a Águas do Rio está empenhada em unir a sociedade em prol de uma ação que é de nosso interesse. O De Olho no Óleo é um projeto que tenta impedir entupimentos e que utiliza o óleo de cozinha como matéria-prima na criação de produtos sustentáveis. Se liga no peso que tem essa iniciativa. Se por um acaso você joga o óleo fora em uma pia ou em algum ralo da sua casa, isso pode causar um mega problema na sua própria residência, gente. A gordura desse óleo, quando vai para o esgoto e encontra água fria, ela vira um bloco sólido, capaz de entupir tubulação e comprometer o fluxo da rede. Gente, esse bloco fica igualzinho a um bloco de concreto, mano. É sério. E se ele entope uma tubulação, pode causar vazamento na sua casa, causar um mau cheiro terrível. Ninguém merece, né? É por isso que a Águas do Rio está empenhada em conscientizar sobre o descarte correto do óleo e já distribuiu pontos de coletas pelo Rio. É só colocar o seu óleo de cozinha em uma garrafa PET e procurar o ponto de coleta mais perto em lugares como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Belfor Roxo, Copacabana, Botafogo, Laranjeiras e Cosme Velho. E não pense que a nossa troca de ideia para por aqui não, hein? Na próxima semana vamos conhecer a história de gente que faz a Águas do Rio. Não deixe de conferir o site aguasdorio.com.br. Você já sabe, né? Águas do Rio faz tudo para fazer sua vida melhor. E por falar em cidadania, olha com quem a nossa equipe conversou, gente. A Joyce Trindade está na correria em prol da cultura das periferias desde pequena. O Bom Dia Favela entrevistou a atual secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro. Bora ver essa entrevista que ficou muito maneira. Laroie, Mojubá, liberdade, abre os caminhos pra Elza passar. Salve a mocidade, essa nega tem poder. É luz que clareia, é samba que corre na veia. É isso aí, Bom Dia Favela. A importância da mulher da política é justamente reforçar que nós precisamos de mais espaço, precisamos de mais política pública, precisamos de mais segurança, dignidade, futuro, assim por diante. Então, quando a gente tem as nossas mentes, os nossos sonhos, os nossos corpos participando da política, é reforçar que não há futuro sem nós. Quando a gente tem mais mulheres nos espaços de poder, a gente sabe que justamente vai ter mais participação, mais tomada de decisão a partir de uma lógica de afeto, a partir de uma lógica comunitária. Então é muito fundamental a gente reforçar isso, que ter mulheres nos espaços de poder é dizer que teremos um futuro melhor. E isso não é uma frase bonitinha ou fofinha, é uma frase estratégica. Hoje em dia a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro é o estado com mais mulheres em quantitativo do Brasil.
né? Então, ter mulheres no espaço de poder é basicamente colocar a democracia em funcionamento, né? Colocar a Constituição em funcionamento, né? Tá escrito, mulheres e homens, né, com seus direitos iguais. Então, a gente está apenas lutando por aquilo que já está posto, né? Então, ter mais mulheres na política, reforçar que o Brasil é nosso, né? A gente precisa estar lá para poder decidir sobre ele. A participação das mulheres negras na política nacional ainda é um cenário muito trágico, né? Primeiro ponto, eu sempre gosto muito de reforçar, né, que a cara do Brasil, a cara do Rio de Janeiro, é a cara de uma mulher negra. Por quê? Somos o maior grupo demográfico, ou seja, né, somos maioria em mulheres e maioria de população negra. Então, o Brasil é a cara de uma mulher negra. Então, quando a gente vê, né, a nossa não participação nos espaços da política, no espaço, né, de altos cargos de gestão, é dizer que não faz sentido essa lógica. Se somos a maioria, por que então que somos a minoria nos espaços de poder? Né? Isso não vai conseguir refletir o melhor alcance das políticas públicas ou melhor tomada de decisão. Porque se a gente vive as dores, obviamente a gente vai saber as soluções. Então, ter mais mulheres negras nos espaços de poder é colocar de fato a tomada de decisão para aquelas que vivenciam todos os desafios. Então, não é sobre cotas ou sobre, eu sou a favor, não sou a favor. Porque muita gente fica nesse papinho, né? É sobre a gente dizer que tá certo. Nós precisamos estar nos lugares que pertencemos, porque somos a maioria. Então, não é sobre o que você acha, é sobre o que é fato. E o que é fato é que somos a maioria. Os pilares da nossa gestão é basicamente na questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Sabemos que a sociedade brasileira enfrenta desafios muito grandes, né? A gente tem uma taxa de feminicídio assustadora, né? A gente sabe também que as mulheres vítimas de feminicídio, em sua maioria, são mães. Ou seja, a gente está falando de um cenário, né, de destruição de uma família. Tem muita gente que vira para mim e fala: Joyce, eu sou a favor da pauta da família. Eu também sou, e por isso que eu luto pela vida das mulheres. Porque quando a gente transforma a vida de uma mulher, a gente transforma a vida de uma geração, a gente transforma a vida de uma família também, né? Então a gente sabe que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma pauta que justamente atinge todas as famílias brasileiras, né? Então essa é a nossa frente de atuação muito forte. É justamente trazer para a mulher a dignidade que ela possa pedir ajuda. Porque muitas são as mulheres que são vítimas de violência porque ela não sabe, né, onde pedir ajuda, né, como ela sai daquele contexto de violência, se ela vai ter um suporte jurídico ou não, se ela vai ter uma psicóloga, se ela vai ter uma assistente social, enfim. Então nós fornecemos todos os serviços e uma rota de saída para que essa mulher não se sinta mais sozinha. Porque é muito fácil falar: sai daí dessa casa, é só você realmente pedir para sair desse relacionamento. Mas será que essa mulher tem como comer se ela sair? Será que ela tem um lugar para ir? Então nós somos justamente uma rede de apoio para que essa mulher consiga dizer basta para a situação de violência. E o outro lado também é justamente a dignidade da mulher. E a dignidade passa, né, pelo acesso aos direitos, principalmente no acesso à empregabilidade. Então, quando a gente fala de criar política pública para a mulher de favela, é justamente trazer a acessibilidade. Nós sabemos que durante muito tempo na história de Brasil e de Rio de Janeiro, nós fomos renegados na construção da política pública, né? Nunca foi colocado a gente como a primeira pessoa. Então, a gente criou essa lógica. Quando a gente chegou na Secretaria de Mulheres, nós colocamos a primeira pessoa da estratégia, a mulher de favela. Porque quando a gente cria política pública para a mulher de favela, a gente cria política pública para todos os perfis de mulheres. Porque é essa que é a mais renegada em todo o contexto histórico de país, né? Então a gente está justamente trazendo, ressignificando e colocando o direito para aquelas que mais precisam. E quando a gente trabalha essa mulher de comunidade, essa mulher de favela, a gente trabalha toda uma lógica de família no contexto geral, né? É essa mulher que a gente sabe muitas das vezes que é a maior vítima de violência contra a mulher, é essa mulher que geralmente não consegue acessar o trabalho formal, é essa mulher que é chefa de família e mãe solo. Então a gente trabalha toda uma lógica, né, de acesso a dignidades e a oportunidades. Então eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente está aqui, por exemplo, na Casa da Mulher Carioca Elza Soares, né? Essa mulher que, enfim, cria da Vila Vintém, a gente está na Casa da Mulher Carioca em Vila Vintém, né, que foi a mulher do fim do mundo, né, que construiu uma nova narrativa do poder da voz feminina.
Eu gosto muito de dizer que o meu projeto de futuro é o projeto da gente poder desenhar um lugar para todas as mulheres nos espaços de poder. Né? Quando eu me torno secretária municipal, eu abro um leque de oportunidades para outras meninas e mulheres também, porque essas mulheres conseguem se ver a partir de mim e falar, opa, eu também posso chegar ali. Né? E isso para mim é muito importante de reforçar. Sobre outros projetos de futuro é como a gente continua crescendo a Secretaria de Mulheres, mas em especial, como a gente normaliza o debate de gênero em todos os espaços. Debater mulher na economia, na saúde, na educação, nas estratégias de poder deve ser normalizado. E isso que a gente acredita muito. É fundamental ter uma Secretaria de Mulheres para que a gente possa ter um tema bem estratégico para sempre estar batendo ali na porta. Tem que ter orçamento para as mulheres. Mas é fundamental que todas as outras esferas de poder debatam mulheres. Então, minha estratégia de futuro, meu desejo de futuro é que a gente consiga consolidar isso, dizendo que espaço de mulher é em todos os lugares. Mulheres, meninas, senhoras, todas vocês que estão aí nos vendo nessa telinha, que vocês possam entender que o lugar de mulher é onde ela quiser e que o seu lugar é no topo. Minha convocação para você, mulher, é que a gente possa construir um futuro melhor, sabe? Mas com você fazendo parte. A gente está aqui nesse lugar de fala, mas para reforçar muito que as oportunidades existem, mas só que a gente precisa agarrar, não ter medo. A gente sabe que o medo sempre vai passar pela gente, mas que a gente possa agarrar a mão numa da outra, sabe? Dizer, vambora, vamos, puxa a mão uma da outra e reforçar isso. E meu conselho especial para as meninas, adolescentes e jovens. Esse mundo, esse Rio de Janeiro, esse Brasil é seu. Eu tenho 26 anos de idade, sou uma secretária municipal de mulheres, cuido de 3,6 milhões de mulheres. Às vezes o medo bate, às vezes as lágrimas vêm, mas que a gente possa entender que a gente precisa estar aqui. Só que eu não posso estar sozinha, eu preciso de cada uma das mulheres nessa caminhada. Então, meu convite é, vamos se somar nisso, mas a gente precisa que vocês se preparem, porque o desafio é grande, mas quando a gente se junta, fica muito mais gostoso, muito mais aconchegante. E uma coisa fundamental é política pública do afeto. Só nós mulheres sabemos fazer isso. Então, se junte com outras para a gente poder se fortalecer e caminhar. Caminhando juntas, a gente consegue chegar mais longe. A Joyce manda muito bem no que faz, né? E tá prestando um serviço muito importante para as mulheres do Rio. Joyce, minha xará, um beijo para você, maravilhosa. E agora o papo vai mudar para o cinema. O Bom Dia Favela traz mais uma visão de um especialista nas telonas. O cineasta Clementino Júnior é autor de obras audiovisuais como Sequestro de Bellini, Folia de Adão e Eva, Jurema e várias outras. Se liga aí no papo que nós batemos com ele. Quem é Clementino Júnior, né? Sou um sonhador, pisciano, flamenguista, mangueirense, macumbeiro, um cara que teve sempre muitos roteiros de novelas, filmes que meus pais fizeram, Chica Xavier e Clementino Quelé, pessoas que foram muito importantes na atuação nos anos 70 e 80, principalmente, pensando em audiovisual. Então, quando eu começo a desenhar minhas histórias em quadrinhos, em versos de roteiro, eu estava querendo me expressar, né? Eu sempre queria contar histórias. E quando me vejo, muitas décadas depois, me iniciando como professor no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, no CEASME, como professor de vídeo, sem nunca ter feito um curso de cinema, eu ficava pensando, o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar. E roteiro sempre foi uma coisa que teve muito presente na minha vida. Eu praticamente aprendi a ler, não em livros infantis, mas em roteiros, que eu batia texto com meus pais e tudo. Então essa minha relação, dessa busca em ser cineasta, mesmo não acreditando que pudesse ser, acaba acontecendo por conta dessa presença desses roteiros, né? Que ajudam a escrever um pouco o roteiro da minha vida. Como eu não acreditava na possibilidade, por falta de referências, na época eu não conhecia o cinema de Zósimo Bubu, mesmo ele já tendo trabalhado com meus pais, mas esses filmes normalmente ficavam restritos a ambientes de festivais, né? Alma no Olho completa 50 anos esse ano, mas eu só vim a conhecer esse filme 20 anos atrás.
Então, eu não acreditava que fosse possível, fui buscar o caminho estudando programação visual na UFRJ, mas logo quando eu entrei eu já sabia que eu só ia completar o curso para ter o diploma, que na verdade eu ia correr atrás do meu sonho. Então, mesmo na universidade eu já começo a buscar as disciplinas eletivas de animação, de quadrinhos. Eu e meus colegas fazemos um dos primeiros fanzines assim, que marcou época, lá como um projeto de faculdade, logo nos primeiros semestres. Mas aí eu fui buscando pela animação o caminho, que é como eu entro no audiovisual, a partir de filmes de animação. E também de ter levado toda essa bagagem para uma experiência que eu tive no final dos anos 90. Logo quando eu me formei, fui trabalhar na primeira produtora com equipamento digital em Moçambique, né, em Maputo. E com isso eu consigo experimentar tudo que eu vim aprendendo, toda a bagagem que eu vim acumulando ao longo dos anos, até voltar para o Brasil em 2000. Eu não consigo separar a educação da cultura, ou a educação do que eu pratico no audiovisual. Tanto que hoje em dia, desde 2007, eu sou educador, mas educador audiovisual, mas trago todo o meu compromisso com as lutas antirracistas e pelos direitos humanos e mais atualmente a minha relação com as lutas socioambientais dentro do que eu exercito no audiovisual, do que eu exercito nos cursos que eu ofereço. Não se trata de dar voz e dar perspectiva, mas de dizer como você pode contar essa história. Mas o Cineclube é um espaço de formação, é um espaço de resistência. Então o Cineclube Atlântico Negro, todo ano, assim, já pelo menos desde o 5º ano, já digo que é o último ano do Cineclube Atlântico Negro. E completei 15 anos de atividade esse ano. Então é mais um último ano do Cineclube Atlântico Negro e espero ter muitos últimos anos do Cineclube Atlântico Negro para continuar pensando o que é que a gente vem construindo ao longo dessa trajetória. E é um cinema do qual eu faço parte também enquanto produtor e realizador. O cinema é minha igreja. Não é à toa que as igrejas começaram a roubar as salas de cinema. É aquele momento em que você para a sua vida para uma reflexão. Pode ser uma reflexão a partir de uma mediação que poderia ser de um padre, um pastor, um sacerdote, mas é um momento que você para uma reflexão a partir de uma projeção. As imagens que estão sendo projetadas, em teoria, são imagens mortas. Então poderia fazer até uma metáfora com o espiritismo, né, com as tradições matrizes africanas, né? São imagens mortas, cada clique, aquele tempo, aquele momento morreu. Aquele efeito Toshines, né? Se eu fui escolhido pelo cinema, o cinema que me escolheu. Se eu fosse pensar como minha mãe, Chica Xavier, veria isso, eu sempre digo que foi uma das pessoas que antecipou as coisas mais inusitadas que aconteceriam comigo quando eu mesmo não acreditava. Tudo está escrito. Você já sabe quando planta a semente que a árvore vai crescer. Há várias formas dessa árvore crescer, há várias formas desses galhos se abrirem. A divisão entre os planos, né? O Aie e o Orum, mas ele está sempre buscando chegar, a árvore está sempre buscando chegar ao céu, mas tem a sua altura, tem a sua temporada. Então, mas está escrito que a árvore vai crescer. Então eu estou buscando justamente fazer a sombra para as outras plantas que estão vindo embaixo, mas ao mesmo tempo tentar alcançar o mais alto que eu conseguir alcançar. Então acho que não é uma escolha, está escrito que dentro dessa trajetória que a minha relação é com o cinema. Acredite, como eu disse, eu durante muito tempo não acreditei que seria possível trabalhar como um cineasta negro, mas chegou uma hora que eu caí para dentro, foi uma luta muito maior do que a luta possível nos dias de hoje. Quem está começando agora já encontra possibilidades, muitas oficinas e cursos livres que são oferecidos em ONGs, em escolas, por professores engajados. Aproveitem as oportunidades, então acreditem e produzam, se arrisquem.
Obrigada, Clementino. Você é inspiração para muitas pessoas, viu? E agora, gente, bora saber a boa que vai rolar nesse fim de semana? Então vamos com os nossos repórteres no Brota! Galera, eu estou aqui para indicar o espetáculo Abismos de Rosas, uma comédia policial com o texto de Cláudio Simões e direção de Emiliano Dávila e Júnior Vieira. A peça está em cartaz de 3/11 a 17/12 no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, sempre às 8 horas da noite. Brota! Portela e suas cores tem. Mangueira, teu cenário é uma beleza. É isso aí, nessa sexta-feira agora, dia 10 de novembro, eu convoco você aí de casa para curtir um samba da melhor qualidade. Vamos invadir Madureira? Vamos para a quadra da Portela? Porque na quadra da Portela vai ter Portela Convida Mangueira. Vai ser uma noite incrível e eu espero você lá a partir das 21 horas. Vambora? Vem comigo. E aí, gente, anotou tudinho, todas as dicas que nós demos? Então já pode partir para curtir o fim de semana. Mas ó, segue a gente lá no Instagram do Bom Dia Favela TV, não abandona a gente não. E se você acha que tem uma história que a gente precisa contar aqui no programa, vai lá, manda um WhatsApp pra gente no 21 999 10 80 90. Perdeu algum programa, alguma edição e ficou, ai gente, eu quero ver o Bom Dia Favela? Esquenta não, vai lá no YouTube da TV, Band Rio, procura a nossa playlist e bota os que você não viu um dia, viu? É isso aí, meu povo, espero vocês amanhã aqui na Band, a partir das 8 da manhã. Um abraço apertado e beijo! Oferecimento Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor.